Nesta aula, nós vamos conhecer o conceito de layers no Civil 3D, ou também conhecido por camadas. Os layers proporcionam ao usuário separar o seu desenho em diferentes camadas que não são interrelacionadas. Você pode criar camadas diferenciadas e, na hora de visualizar o seu desenho, esconder algumas e até excluir totalmente um objeto simplesmente pela fácil seleção através de camadas. Vamos utilizar então o desenho Layers para que a gente possa visualizar qual que é o funcionamento destas camadas. Se eu olhar aqui para o meu desenho, eu vejo que eu tenho alguns trechos em azul que representam os rios. Então eles estão na camada rios. Se eu continuar selecionando, vai me dar um problema ali, porque eu estou selecionando outros objetos que não são rios e muda aquela minha aba que estava sendo apresentada para essa aba verde chamada aba contextual. O que significa uma aba contextual? Uma aba contextual, ela me fornece informações sobre os objetos selecionados, que nesse caso são múltiplos objetos. Então eu utilizo o ESC para tirar a seleção desses objetos ali, para voltar a minha aba ao normal, sendo que a aba contextual nós vamos ver mais detalhes dela quando estivermos trabalhando com determinados objetos, e vou clicar nesse texto aqui. Nesse texto, eu vejo que ele está na camada textos, nomes. Se eu utilizo o ESC para não ter ele como seleção e vou clicar num desse círculo amarelo, eu vejo que eu tenho agora uma camada chamada contornos. Então, o que que acontece? Quando a pessoa projetou esse desenho, ela foi separando os layers por layers para representar os objetos e deixar eles separados no desenho. Mas por que que eles vão deixar eles separados? Nós separamos nossos desenhos em camadas porque o AutoCAD ou o Civil 3D, ele nos proporciona a opção de separar camada por camada. Como que eu posso fazer isso? Vamos ver aqui. Eu tenho essa questão de textos, nomes selecionada aqui. Então essa camada está selecionada. Eu vou trabalhar agora com a camada contorno, que é essa camada representada por esses objetos amarelos. Então, quando eu clico aqui em textos, nomes, eu tenho que procurar a minha camada contorno. O que que eu posso fazer? Como a minha lista é muito grande, eu poderia sair listando aqui e achar o contornos. Mas vamos dizer que a lista está aqui em cima e você tem muito trabalho para encontrar. Você começa a digitar CONT de contornos. Ah lá, ele já foi direto para o meu layer. Então, eu posso desligar esse layer. O que significa desligar? Quando eu clicar nessa lâmpada, ele vai deixar de mostrar o layer para mim. Tá vendo? Então agora eu posso visualizar melhor os outros objetos que estão no meu desenho. Se eu clico na lâmpada de novo, ele vai voltar ao normal. Tá vendo? Agora eu vou trocar, vou desligar o layer Rios. Vou clicar aqui. Clicando aqui, desliguei o layer Rios. Tá vendo? Então eu poderia visualizar com mais detalhes a questão dos contornos. Então sempre que eu quiser desligar um layer, eu clico na lâmpada para apagá-la e se eu quiser ligar novamente é só clicar na lâmpada que vai estar cinza. A ideia do solzinho já é um pouco diferente. Vamos lá no contornos novamente para que a gente possa visualizar isso. Quando eu clico nesse solzinho, eu estou congelando o layer contornos. Qual que é a diferença de desligar o contorno ou congelá-lo? Congelando o contorno, para efeitos de zoom, ele vai desconsiderar que aquele objeto faz parte do seu desenho. Então, quando você quiser realmente que um objeto não esteja mais no seu desenho, você não precisa apagá-lo, basta você congelá-lo. Quando você apenas quer desligar para ver por um tempinho sem ele, você desliga no Layer On ou Off aqui. Porém, o cadeadinho, quando eu clico nele, eu fecho o layer. Então agora eu não consigo fazer modificações nesse layer amarelo. Vamos ver o que acontece? Quando eu passo o cursor próximo do layer contornos, vocês notem que o cursor ganha um cadeadinho do lado. Se eu clico nesses contornos aqui e tento deletá-los com o comando delete, ele fala para mim, olha aqui na barra de comandos, encontramos 3 objetos para serem apagados, porém o layer deles está fechado, você não vai conseguir excluir nenhum deles. Vou utilizar o ESC e vou fazer isso agora com o texto os nomes aqui para a gente visualizar. Ó.
também tranquei, vou tentar excluir esse texto aqui, ó. Delete. Ele falou que encontrou um objeto para ser excluído, porém ele está num layer trancado. Agora, para finalizarmos essa aula, vamos mudar os layers. Então, primeiro, vou destrancar o texto dos nomes e vou achar o contorno para destrancá-lo também. Vou selecionar um trechinho aqui, ou um texto, por exemplo. Ó, selecionei o texto, clicando nele, e vou mudar ele do layer texto dos nomes para qualquer layer aqui. Por exemplo, esse vControlLine_Dirk aqui. Ó. Clicando aqui, vocês vão ver que esse layer muda a característica do meu texto. Tá vendo? E se eu vier aqui e clicar na lâmpada para desligar o texto nome, eu já não desligo aquele layer lá. Olha que interessante. Às vezes ele pergunta se eu quero realmente desligar esse layer. Se eu quiser, eu clico aqui. Se eu não quiser, eu clico aqui embaixo. Então eu vou desligar. Tá vendo? Sumiu todos eles, menos o texto escrito São José do Alegre. Por quê? Porque ele está numa camada diferente. Isso é uma questão interessante das camadas. Você colocando objetos em camadas diferentes, você pode fazer com que alguns apareçam ou desapareçam, de maneira a tornar o seu desenho mais fácil de visualizar e esse layer não influencia num outro que tiver selecionado. Então, basta selecionar o objeto que você queira trabalhar e clicar em outra camada. Ó. Vou trocar aquele objeto lá para a camada vControlLine aqui. Ó. Como ele está trancado, eu não consigo mudar as características desse layer. Então basta eu ir lá no Rios de novo, Rios, e destrancá-lo. Destrancando ele, eu posso clicar em qualquer item de Rios aqui, selecionei sem querer um outro pedaço, e mudar para outro layer. Olha lá, consegui mudar. Tá joia? Nesta aula, nós aprendemos a trabalhar com camadas no Civil 3D e vimos que, se trabalharmos corretamente com estas ferramentas, nós poderemos facilitar a visualização do nosso desenho, podendo separar cada objeto numa camada e vemos que elas não se relacionam. Então, nós podemos editar uma camada sem interferir em outra.